8h20, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje nós temos aqui a presença do nosso Fernando Rossi, depois de um trabalho brilhante no SESI, agora cuidando do TB, Teatro de Bolso, Procópio Ferreira. Né? Esse nome é um nome, né? Tem que tirar o chapéu para esse. Aquele baixinho. Um exemplo, né? Uma referência grande. Pai da Bibi Ferreira, pai, né? Da Bibi. Ele não satisfeito de ter sido aquele ator genial que ele foi, ele ainda botou no mundo a Bibi Ferreira. Cá entre nós, né? Fantástico. Bibi foi uma dama que nos deixou assim, um exemplo, né? Nos deixou recentemente com a cabeça ótima. Com um legado incrível, assim. Então, e vamos chegar ao último bloco, que é o papel da arte como resistência, que você volta e meia fala sobre isso. Sim. E falamos aqui há pouco da Bibi. Com a morte da Bibi e com a morte da Marília Pêra, a última grande dama do teatro brasileiro é Fernanda Montenegro. Exatamente. Que, na minha modesta opinião, também é a grande dama do cinema brasileiro. Uhum. Né? Indicada ao Oscar, inclusive de melhor atriz, pelo papel Central do Brasil, inesquecível. Mas desde os anos 70, ele já não usa o black tie, já era fantástica, com o Dia Francesco Guarnieri. Eu, sinceramente, estava falando ontem que a gente falou sobre atores aqui. E eu realmente coloco no cinema Marlon Brando, Robert De Niro e Daniel Day-Lewis acima de quaisquer outros. Eu acho que não há... No cinema, estou falando só de cinema, na minha opinião, logicamente que é a opinião de um brasileiro, mas eu não vejo nenhuma, mesmo Vanessa Redgrave, não vejo nenhuma atriz superior a Fernanda Montenegro. Eu vejo do mesmo nível. Superior eu não vejo. E é uma mulher à frente do tempo, né? Impressionante. E é uma mulher que foi ofendida, né? Absurdo. Pela cultura... Chegou ao poder pelos representantes da cultura que chegaram ao poder com o governo Jair Bolsonaro. Né? Como é que você vê isso? E qual o papel da arte quando uma dama como inquestionável... Não, foi uma reação... Como Fernanda Montenegro... Estou querendo me lembrar do adjetivo. Eu vou pesquisar aqui para ver o adjetivo que ela foi chamada. Mas lembrei, sórdida. Sórdida. Absurdo. O adjetivo foi sórdida. Não, absurdo. Aí você vê o nível que nós chegamos. Aí eu volto às trevas, né? A figura exagerada. E é interessante. E a grande... Ela foi criticada justamente por uma capa onde ela está produzida de bruxa, né? E os livros sendo queimados, né? A arte sendo queimada. E foi aí que chamaram ela de sórdida. Por esse... Como Vou pesquisar aqui. É o atual. A história dele também é muito louca, né? Que ele se converteu, né? E segundo escreveu Nelson Pereira dos Santos, Nelson Pereira dos Santos é o diretor, Nelson Mota, antes de converter, era conhecido também como tamanduá humano. Pela capacidade de aspiração de... A Fernanda Torres escreveu um artigo assim, né, defendendo a mãe, que era uma figura assim. Eu acho que ele esteve prestes a morrer, se converteu. Parece que ele teve um problema. É uma figura assim, nefasta, né, na nossa cultura. E é lamentável. E um ataque absurdo, covarde, desrespeitoso. Sei lá, me falta adjetivo para descrever os ataques que a Fernanda sofreu desse indivíduo e dessa direita que está no poder, né? E aí você voltando à questão... Roberta Alvim, diretora Roberta Alvim, essa figura aí, né? Que é tenebrosa. O mesmo que colocou aquele... Na presidência da Fundação Zumbi dos Palmares, o outro, o negro que diz que não tem racismo, que é mimimi. A escravidão foi boa. Quer dizer, aí, diante de situações como essa, gente, é revoltante. Você não está acreditando. Por isso que é trevas, entendeu? É treva mesmo.
escravidão foi boa. Entendeu? Aí como é que eu acordo? Quem vendia e quem comprava os escravos. Entendeu? Aí quando você acorda com umas notícias dessas, com umas declarações como essa, não tem... a coisa é tão brava que você tem registrado em livros. Existe reflexo condicionado, todo animal. Se você for plataforma, eu já tive oportunidade de petróleo, quando você vai dispensar lixo, 10 minutos antes dos tubarões enormes que estão em alto mar, começam a rodear a plataforma, porque sabe que vai haver dispensa de matéria orgânica, que eles se alimentam. Claro. Os tubarões já eram condicionados a seguir o navio negreiro. Tal era a dispensa de corpos, a quantidade de pessoas que morriam. Né? No transporte. Que eram as condições mais abomináveis possíveis. E ele, o negro, minimizar... Isso foi... De alguma maneira isso foi positivo? Minimizar a história. Deixa eu falar uma coisa. Na cidade Mystique, que fica no estado de Connecticut, tem uma atração interessantíssima para turista. Você paga e você entra numa vila enorme onde as pessoas se vestem dos 1700. Então você tem aquele ferreiro, você tem tudo. Blacksmith, você tem tudo. É impressionante, as carroças e tal. E eles fizeram a reconstrução do navio Amistad. E eles permitem que você entre e tal. Gerou um belo filme do Steven Spielberg. Incrível. Maravilhoso. Exato, um ator espetacular. Jalmon Husson. É um ator e modelo africano. Isso. Muito bom ator. Maravilhoso. Muito. Você entra, você passa por dentro do Amistad, que estava quase pronto na época, a réplica, mas feito de acordo com a planta original. Você tem uma angústia. Você fica 5 minutos ali. A pessoa, ela sai, eu vi gente saindo com os olhos cheios de lágrimas. Só de passar ali 5 minutos. O ar, aquele cheiro da madeira molhada, rapaz, é um negócio. E tem que lembrar que as pessoas... assustador. Defecavam e urinavam ali, né? Morriam, e que isso hoje em dia lá não tem. Eu tive essa sensação em alguns lugares que eu fui, por exemplo, em Salvador, aquele subterrâneo no Mercado Modelo. Sim, uma sensação esquisita. Alguns ambientes nos traz... Em Recife, naquela prisão de Recife, que foi torturada muita gente na época do governo de Getúlio. Né? É uma prisão em formato de cruz que virou hoje um mercado... As celas virou lugar de feira, né? Virou mas eu senti um clima pesado. A prisão de Alcatraz em São Francisco é terrível. E aí você minimizar... Você entrar para visitar. Eu indico que é um lugar que pouca gente vai, infelizmente. Quem for ao sertão baiano e for a Canudos, no Vale dos Mortos, porque Canudos foram mortas 25 mil pessoas, inclusive mulher e criança, passando fio de faca pelo pescoço. Como é que você faz para enterrar 25? Fora os soldados que morreram, para botar aí mais uns 8, 10 mil. Como é que você faz para enterrar, dar enterro cristão a 30 mil corpos? No meio do sertão? Você não faz. Passaram querosene e jogaram fogo. É um lugar, no Vale da Morte, o nome é óbvio, o nome, motivo, você multiplica 30 mil vezes 70 quilos de osso, carne e pele, que é o que pesa em média no ser humano. Aí você vai ter ideia da quantidade de cinza. Um lugar como é o sertão baiano ali, que só chove uma vez por ano e não venta, tá impregnado. Não, as cinzas estão ali até hoje. Você bota a mão assim no cascalho e é cheio de cinza. 100 anos depois. Então, você não precisa ir ao Auschwitz para ver, não. Sim, exatamente. Aqui no sertão baiano, e gerou a maior obra, talvez, da nossa literatura, que é os Sertões, onde Euclides da Cunha, que foi testemunho ocular da guerra como correspondente do Estado de São Paulo, do jornal, ele vê e escreve depois, a guerra acaba em 1897, ele escreve 5 anos depois, em 1902, e publica. Aliás... É o nosso primeiro best-seller. Mas enfim, está lá, as cinzas estão lá até hoje. Quem gosta de fotografia tem um trabalho fotográfico brilhante de um dos maiores fotógrafos brasileiros, chamado Evandro Teixeira. Eu cruzei com ele lá, eu encontrei com ele lá. Ele fez um trabalho de Canudos, da região de Canudos. Eu encontrei com ele lá. Tem um livro sobre isso. Ele vive indo lá, eu encontrei com ele lá. Ele é baiano, na verdade, o Evandro. Não, mas ele tem uma história com aquela região. Tem. Mas enfim... E aí falando justamente sobre isso, né? É resistência. Então é inadmissível que a gente tenha diante esse enfrentamento, né? A gente está vivendo uma situação de enfrentamento. E aí a gente não pode deixar de produzir.
Acho que é o momento mais ainda a gente fazer o máximo, ocupar todos os espaços, resistir mesmo, né? Resistir. E a gente vê uma tendência muito grande, por exemplo, você vê diante dessas proibições desse setor público cerceando o espaço aos artistas, você vê uma tendência, que eu tenho conversado muito isso, uma tendência de espaços alternativos. Eu estou vendo um crescimento muito grande de espaços alternativos de se fazer cultura. Alguns exemplos, por exemplo, a Casa Santa Paciência, da direção do nosso amigo Alexandre Ramos Ferran, né? E o Almir, que é um espaço alternativo. Está surgindo outros espaços aqui, o Varanda Amarela. Então, eu acho que esses espaços vão começar a surgir a partir do momento que o artista não tem mais espaços, não estão encontrando espaços em lugares públicos, né? E nesses espaços alternativos vão ter a liberdade de falar o que quiserem, sem restrição, sem censura. Eu acho que vai surgir uma tendência, uma tendência que eu estou vendo no futuro, para que o artista tenha realmente espaço para se manifestar e mostrar a sua arte. Isso também é resistir, o surgimento desses nichos fora do circuito público ou comercial. Fernando, eu costumo imaginar, porque eu vivi um pouco essa época, eu era muito jovem, em 64 eu tinha 13 anos, então eu não tenho uma compreensão, mas em 68, 69, que foi quando o palco meu... A porca apertou o rabo. Exatamente, eu já tinha 18 e já estava na faculdade. AI-5. Então, veio o AI-5, aí o negócio... AI-5 tão falado hoje, né? E eu tive colegas... Bolsonaro, Paulo Guedes... Eu tive colegas que desapareceram. Né? Maurício Guilherme da Silveira, um colega meu de turma, desapareceu. Nunca ninguém soube dele, ninguém. Não soube, não sabe se mataram, se não mataram. Então, mas nós vimos uma coisa interessante. A censura da época era burra. Ela não era inteligente, ela era opressora demais, mas não era tão inteligente, a ponto de chegarem no Teatro Municipal, queriam prender um tal de Brecht, né? A tal de Sófocles também teve ordem, teve mandado de prisão. Então havia uma ignorância. E a gente percebia, Luísio... Sófocles é do século IV a.C. E a gente percebia, por exemplo... Um pouco tarde, E a gente percebia, por exemplo, o interesse pessoal das pessoas, né? Da famosa denúncia do professor de matemática que reprovou o filho de um coronel, aí acabaram denunciando ele como comunista. Coitado, apanhou para burro, ninguém sabe até hoje por quê. E as pessoas faziam por interesse pessoal, esse é o grande perigo, as pessoas que querem se beneficiar geralmente é isso. daquele poder assustador e que se beneficiam pessoalmente, né? Mas nós vimos nessa época, principalmente no final dos anos 60 e 70, uma cultura, uma produção, todos os artistas famosos, Teresa Raquel, produzindo e tendo seus teatros, né? O Teatro dos Quatro, da Fernanda Montenegro, do Fernando Torres, do Ítalo Rossi e do Sérgio Brito. Eles foram donos do Teatro dos Quatro, e a maioria desses teatros hoje pertencem a outras pessoas, porque eles não eram gestores, e você precisa de gestão. Sim, que é um olhar um outro olhar. Exatamente, um olhar artístico, né? Exato. Administrativo, uma boa administração. Exato. Eu fui assistir a peça A Ponte sobre o Pântano no Teatro Opinião, com Glaucio Rocha e Antero alguma coisa, esqueci o nome dele, um grande ator, e estava absolutamente lotado todos os dias. É maravilhoso, eu vi uma versão... Eu só consegui o ingresso lá na frente. Teatros lotados, isso. Teatros lotados. O teatro não vai morrer, eu acho que ainda mais agora. Acho que a gente tem que produzir mesmo. E a resistência é isso, é ocupar os espaços possíveis. E se pode fazer um teatro em qualquer lugar, nem que seja na rua, põe uma carroça, entendeu? Vamos voltar aos primórdios. Ontem eu estava fazendo um trabalho, com um projeto novo aí, e eu falando, aí ó, um pallet, um ator subiu num pallet, dizer um texto, já é teatro, entendeu?
vai ter, e eu acho que a tendência é mesmo essa. Vão fazer mais, vão ocupar os espaços da melhor forma, não tem dinheiro, vão voltar, vão fazer vaquinha. Entendeu? Eu acho que não vai. Eu acho que a resposta é isso. Na época de Shakespeare, não tinha teatro na rua? Exatamente. Não, o Shakespeare atuava... No Teatro Globo, né? Ele montou no Globo, que é um teatro... Ele começou como ator, foi evoluindo a dramaturgo, né? E teve... Porque estamos falando do período elisabetano, entre os séculos... séculos 16 e 17. Né? E o que ocorre depois, com o sucessor de Elizabeth, é a Revolução Puritana de Oliver Cromwell, que é o único período que você tem republicano na Inglaterra. E depois, logo depois que Cromwell morre, volta, tem a restauração, que é a monarquia inglesa volta ao poder e está até hoje. Mas engraçado a gente fala hoje de republicano, como as coisas se diferem ao longo dos tempos. A história, ao contrário do que pensa a maioria, não começou a existir desde que ela nasceu. A história existia antes e já foi um pouco diferente. No período republicano na Inglaterra, foi um período de caça às bruxas, porque eles eram puritanos. Eles eram fundamentalistas religiosos. Então, no período de Cromwell, o Globe, que era um teatro de madeira, foi incendiado. Isso. E as peças foram proibidas. Só voltaram no período da restauração. No caso, lá, o republicano era o que perseguia as artes e o conservador aristocrático era aquele inverteu. As bandeiras. Aí você vê, independente de esquerda ou direita... Só para concluir, ele foi reconstruído e está lá no mesmo lugar do lado do Tâmisa. Se atravessar a Millennium Bridge, que é uma ponte muito bonita, feito para pedestres sobre o Tâmisa, você sai da St. Paul Cathedral, atravessa a Millennium Bridge, dobra à esquerda, você vai dar de cara com o Globo. E, por exemplo, o Grupo Galpão teve a oportunidade de apresentar a versão deles de Romeu e Julieta no Globo. Isso é muito bacana. Tem até um vídeo, um DVD. E feito nos mesmos moldes que como era, que não é o mesmo. Todos de madeira. Mas está no mesmo local, a mesma arquitetura e o mesmo material. Muito bacana. Isso é resgate da cultura, é o que nos falta, né? É o pertencimento, né? A cultura precisa se pertencer, precisa se orgulhar daquilo, né? A gente tem que ter orgulho do nosso cinema nacional, a gente tem que ter orgulho de nossos grandes artistas. Eu acho que falta isso. E quando a gente perde essa referência, fica um vazio. Quando você, agride uma Fernanda Montenegro, você não reconhece a importância dessa mulher para o país, independente de esquerda ou direita, entendeu? Um Chico Buarque, grandes nomes. E aí você perde... o que vai ser da gente? Então a gente tem que resistir. E é isso, a gente está vivendo uma trincheira mesmo. Né? Eu coloco umas figuras fortes assim, uma metáfora, mas é exatamente isso. A gente tem que produzir, ocupar espaços, encontrar brechas, não deixar de fazer. Eu acho que é isso. Esse negócio do Chico Buarque, eu tenho um amigo que é aquele cara, não é extremão, não, mas é aquele cara direita, mas ele é fã do Chico. Aí ele começou a ser vigiado pelos colegas de direita. Você vai ver o Chico, não pode, sei o quê. Aí um dia ele perdeu e falou assim: eu vou nem que seja disfarçado de peruca. Vocês não me enchem a paciência, porque eu gosto do cara. E, né, vamos separar uma coisa da outra, vamos separar a obra do artista com pensamento. A obra, né? sempre importa mais do que o... Mas é óbvio. Aí está chegando a um ponto de que não pode. Como? Não pode, Tem dos dois lados, né? O que o politicamente correto fez com um artista como Woody Allen também é detestável, né? Não. A pessoa investigada e inocentada em 2 inquéritos policiais, um em New Jersey e outro em Nova York. Eu li os 2 inquéritos, não tem nada ali. E inquérito policial de polícia americana não é inquérito de polícia civil brasileira, não. É outro nível de investigação. Talvez seja um nível como só aqui no Brasil existe na Polícia Federal. Nos Estados Unidos, 2 é acusado de pedófilo por a história de uma maluca que foi casada com ele, que é a Mia Farrow. Mia Farrow. Completamente maluca, você agora falou bem. Que teve até um início de carreira promissor. Ela protagonizou o Bebê de Rosemary, que é um clássico de Roman Polanski. Foi casada com Frank Sinatra. Foi. E
E Ava Gardner dizia, quando casou, que foi a grande paixão do Sinatra, eu sabia que o Sinatra ia acabar com um rapazinho. Porque ela usava aquele porque ela não cabelinho. tem curvas, né? Não, Mia ela Farrow. Cabelo curtinho. É campeã de natação, nada de frente, nada de costa. Acho que causou, abalou. Isso é um pouco sexista, né, Marco? Mas, enfim. Não, mas ela especificamente é retinha, né? Retinha. Como foi a Ava Gardner que disse, uma mulher falando de outra, eu só produzi como uma mulher disse de outra. E a Ava Gardner tinha curvas e ela não. A Ava Gardner era mas, voluptuosa. Mas, enfim, segundo Jean-Paul Sartre, o animal mais belo que já andou pela Terra. Ava Gardner. Mas, enfim, e aí, um artista do quilate de Woody Allen também, aliás, eu falo, o Woody Allen foi o último judeu crucificado. Crucificaram 1 a 2 mil anos, porque estão crucificando ele agora em Hollywood. É um absurdo. Quer dizer, o obscurantismo, ele existe dos dois lados. E você vê de uma época que não existia ainda a internet, essas coisas. E hoje o massacre é muito maior. Você pode destruir a carreira de alguém em poucos segundos. segundos. Um dos filmes mais lindos do Woody Allen é o The Front, que é o Testa de Ferro por Acaso. Foi um título meio... Quer dizer aquilo, né? Que ele passou a ser um escritor, ele não era escritor, né? Ele passou a escrever para os amigos que estavam na blacklist. Assinar os roteiros. Blacklist é do macartismo, né? Do macartismo. Esse filme é fantástico. Esse dia eu li uma coisa, não sei, me lembro agora de quem, que hoje em dia você lê, é difícil guardar muita coisa, que houve no Brasil, no governo Bolsonaro, é como se o MacArthur tivesse se elegido presidente dos Estados Unidos. Faz sentido. É uma boa... Parecido, um bom paralelo. Mas um bom enfim, paralelo. É macartismo que persistia. Sim. Ameaça, a gente sente isso. Claro. Isso volta, a história volta, né? E volta como farsa, né? Fala assim, quando a história se repete. Marx. A história só se repete como farsa. Karl Marx. Parece que a gente está vivendo uma farsa. Mas, enfim, qual o papel que você acha que a arte em campos e no Brasil tem a desempenhar enquanto resistência? Acho um papel importante a partir do momento que você acredita que a cultura tem essa importância de resgate do povo, porque depois a gente vai perder referência, né? E ficar sem referência se a gente não valorizar, não continuar fazendo, não resgatar. Acho que tem que ter o resgate, tem que ter a valorização, tem que ter isso tudo. Então, a importância é fundamental. Cultura, educação, são esses valores básicos, são alicerces de um cidadão, de um ser humano, entendeu? Menosprezar ou colocar de lado isso aí é temeroso. Nós estamos caminhando para onde? Que sociedade nós queremos? Entendeu? Pensar no futuro, se a gente não preserva esses elementos fundamentais. Então é resistência mesmo. Acho que está todo mundo nessa mesmo. Todo mundo da cultura. Da cultura. Porque são os primeiros a serem atacados. Como ela lembrou aqui, o governo Bolsonaro tem 30% de aprovação. Então não é todo mundo. Não. Né? Mas eu acho que na verdade, o bolsonarismo não passa de 30%. Porque ele não passou na eleição. Como o próprio PT, você tem gente mais radical, gente mais que veio antes do poder, você tem tendências dentro do movimento político. Qualquer movimento político você tem. No PSDB você tem gente mais de centro-esquerda, tem gente mais de centro-direita. Você tem o Fernando Henrique é o cara de centro-esquerda, o Dória é o cara de centro-direita. Os dois estão no PSDB. O Aloysio Nunes, que sempre foi um cara de esquerda. Foi inclusive motorista do Marighella. Do Marighella, exatamente. Enfim, o que eu acho é que a ala mais radical... Acho que é um fato, não é uma opinião. A ala mais radical do bolsonarismo é o olavismo, né? Essa pessoa negacionista, né? Que nega... É que a Manuela falou ontem, é verdade. Se você nega que a Terra é redonda, cara, você nega seu pai e sua mãe, porque é um fato científico e tem algum tempo, né? Eu aconselho razoável, né? Eu aconselho as pessoas. Não, é surreal. Eu aconselho as pessoas, observe quando um tempo assim que tiver, tempo de ócio, que é necessário, né?
Senta na beira da praia e observa um barco navegando até sumir no horizonte. Ele desaparece primeiro o casco, depois o mastro da cabine, por um motivo óbvio, a curvatura. Não é preciso ser nenhum grande gênio, ter nenhum telescópio, ter nenhum Hubble para você saber disso. Basta observar. É inacreditável, você tem que provar ainda o óbvio. Mas é que tá, como a Manuela disse ontem, se isso é questionado, tudo mais pode ser. Tudo. A forma esférica da Terra. Mas enfim, Fernando, novidades para pois é, terminar aqui, novidades para 2020, né? 52 anos do Teatro de Bolso, a gente abre em março, né? Retornando essa trilogia, uma oportunidade das pessoas assistirem esse trabalho incrível, bacana, esse trabalho de pesquisa lindo, essa incursão da querida Dona Arlete Sendra na dramaturgia, com essas 3 atrizes maravilhosas, Adriana Medeiros, Catiana Rodrigues e Rosângela Queiroz. E a gente vem com uma programação bacana em abril, que é dia 13 de abril, o teatro... Tá fechado. Devo estar até passando texto amanhã com Pedro Fagundes e Saulo, Rodrigo. Estamos fechando com o Rodrigo no dia 28 lá na entrega do prêmio do Alberto Lamego, a Diva Abreu Barbosa e Ive Carvalho, em homenagem a Ive. Vamos estar fazendo uma brincadeira com o Pontal lá, que completa nesse ano 10 anos. Maravilha, um trabalho maravilhoso em homenagem a Capi também, né? Capi, muita gente envolvida. Neivaldo, que morreu também. Esses poetas incríveis. E vai ser bonito. E o Teatro de Bolso vai estar lá com alegria, de portas abertas para receber esse prêmio. Dia 28, né? Dia do aniversário da cidade. E vai estar lá, então, vai ter isso, vai ter esse prêmio. Dona Arlete Pontal, e aí, abril? E aí, abril, aniversário do teatro, 52 anos, dia 13 de abril, o teatro completa 52 anos. Também um teatro que foi construído a partir de uma resistência, a partir de uma reivindicação da classe artística, da ARTA, Associação Regional de Teatro Amador da época. Tinha Fernando Gomes, Tércia Gomes, tanta gente, Belcido Drummond, as pessoas que... Gomes, pai de Fernandinho Gomes. Né? Essa turma toda que pressionou, querendo um espaço, e foi construído o Teatro de Bolso. Vocês estão resistindo muito. Nós estamos resistindo muito tempo, muito. Né? O campista guerreiro, é índio mesmo, sangue de índio, Goitacá. Então resiste ainda, e é importante, e a gente vê a importância. A gente tem que tem aquela frase do Saramago, né? Sair da ilha para ver a ilha, né? A gente só reconhece o nosso trabalho quando a gente só dá valor quando a gente está fora, e a gente vê muitos talentos, tanto na música, na poesia, na dança. Campos é um celeiro artístico, e a gente não pode deixar morrer isso aí, e tem que manter isso aí. 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 Rapaz, você falou agora que nem um... Pois Vampirão. Pois é. Aí voltando. Eu preferia assistir Democracia em Vertigem do que Porta dos Fundos. Que fantástico também. Eu sinceramente, Democracia em Vertigem, fiz uma resenha na época, não foi um filme... Não a qualidade técnica que tem, mas é uma visão muito pessoal. Sim, eu acho que o documentário ele deve procurar ter uma isenção. Ela conta um lado da história. Sim, é muito... Mas é bacana, né? Eu acho que tem que ser... Porque eu acho que a indicação de Democracia em Vertigem está muito mais ligada. Porque não há trincheira mais ativa contra o trumpismo do que Hollywood. E como Bolsonaro se assume até de maneira subserviente, como um braço do Trump, um pé, sei lá, enfim, uma extensão do Trump, ele se diz que é o Trump do Brasil, o Trump da América Latina, e como o documentário dá uma visão positiva dos maiores opositores de Bolsonaro, por conseguinte do Trump, eu acho que isso beneficiou a indicação. Sim. Entendeu? Porque Hollywood, sem sombra de dúvida, sim, e aí sim, a arte como trincheira. É a maior trincheira de resistência ao trumpismo.
como o Bolsonaro é encarado como um apêndice do trumpismo. E o documentário dá uma visão favorável aos principais opositores de Bolsonaro, portanto, de Trump também. Perfeito. Colocaram perfeito essa. Mas lógico, é um filme brasileiro. É um filme brasileiro e vamos torcer. Bacana. Embora eu particularmente não tenha questionado a visão muito pessoal da Petra Costa, diretora, inclusive colocar sua mãe. Achei uma coisa muito Meu Querido Diário. E muito pequeno burguesa, na minha opinião. Algumas coisas a gente eu faço umas ressalvas, né? Que é estranho. Parece um filme caseiro. Não, é sua mãe para conversar com o Dilma. Eu acho o seguinte... algumas cenas... Que importância tem você colocar a sua mãe numa peça sua? Como personagem de uma peça sua? Que importância tem eu colocar... Tira um pouco da imparcialidade. Uma mãe olhar minha família num poema que eu vou escrever. Tira um pouco um olhar da imparcialidade. Eu acho que é um uso muito pessoal da arte e particularmente não me atrai. Mas enfim. Incomodou. E Dois Papas também, gostei muito. Dois Papas, que o Fernando Meirelles não foi indicado, mas os dois foram. O Fernando Meirelles não foi indicado, não. O Price, que está indicado como ator, né? Que faz o Bergoglio, que é o Papa Francisco, né? Que, aliás, ele parece um pouco mesmo, né? Fisionomicamente. Embora eu acho que o grande papel do filme é o do Anthony Hopkins, né? Eu acho que o Anthony Hopkins é um... Fantástico. E Anthony Hopkins é um grande ator, mas ele tem um problema. Ele é um bom ator em papel de contenção. Em papel de expansão, ele canastra. Você lembra dele como Van Helsing, Drácula? Sim. Agora, o que ele tem, que eu nunca vi, parece muito que o Fernando Montenegro, nisso, são os olhos. A capacidade de expressar emoção nos olhos. Ele e Fernando Montenegro, para mim, são insuperáveis. O maior trabalho contido dele, para mim, ainda é o Homem-Elefante, como médico. Eu acho que Retorno a Howard's Hand, ele está muito bem, né? Pegar um Oscar, né? Vestígio do Dia, ele está muito bem. É bacana ver. É muito bom ver esses atores, né? Gente, pelo amor de Deus, Silêncio dos Inocentes. Sim, um banho. É um personagem imortal como Hannibal Lecter. Sensacional. Sensacional. É muito bom ver esses atores e como a transformação, né? Cada personagem é outra coisa. Teatro é uma coisa, né? É porque a vida imita a arte imita a vida. É uma coisa. Ovo e a galinha, né? É ovo e a galinha. Você não sabe o que começou primeiro. O mergulho também. Muito difícil. O Coringa também. Esse Joaquim Phoenix. Você falou ontem. É um filme que me angustiou, mas assim, é um grande ator e está numa interpretação soberba. Embora eu faça uma ressalva. Na comparação com os dois Coringas anteriores, que são Jack Nicholson e o Heath Ledger, que ganhou um Oscar póstumo, inclusive. Sim. Nesses dois filmes, o Coringa, ele é vilão e coadjuvante do Batman. No do Joaquim Phoenix, o Coringa é protagonista. O Batman é uma criança que aparece poucas vezes. Sim. Então, o roteiro favoreceu. Foi todo favorecido. É um outro olhar também. O Jack Nicholson e o Heath Ledger brilharam como coadjuvante, com menos tempo. Joaquim Phoenix brilhou e merece ganhar um Oscar, mas ele é protagonista do início ao fim. Sim. O filme é ele. É ele. Oportunidade de tempo e de câmera que nem Jack Nicholson teve, não tiveram. Batman, nem Heath Ledger. Não dá para comparar. E ele mergulhou mesmo, é incrível. E um outro olhar, né? O olhar psicológico do personagem, isso é bacana. Acho que foi o diferencial. Nem parece que saiu de uma história em quadrinho. Eu acho que ele se inspirou muito, e está no filme, no Travis Bickle, que é o personagem do Robert De Niro em Taxi Driver. Eu gosto disso. Eu acho que ele se inspirou até uma homenagem que está no filme, né? Não vou contar o que ele faz com o De Niro para não fazer spoiler. Fantástico. Mas é uma das grandes interpretações da história do cinema, né? O Travis Bickle de De Niro eu gosto disso. Em Taxi Driver, né, de Martin Scorsese, ali dos anos 70, um filme inesquecível. Eu tenho. E aquela frase que o De Niro criou, que até hoje nos Estados Unidos... Are you talking to me? Com aquele meio italianado e tal. Talk to me. Aí faz aquela manivela aqui, vá com a ele pistola, é sensacional. Sensacional. Que é também uma maneira
quase um spoiler do que acontece no Coringa, né? Interessante. Eu não tinha feito essa associação agora. E Taxi Drive nunca é maravilhoso. Jodie Foster. Achava novinha, incrível. Novinha. Tinha 13, 14 anos. Harvey Keitel. Incrível. O próprio Scorsese participa, faz uma ponta como marido traído, que fala da tal da Magnum 44. Aquele filme é incrível. Esse filme é incrível. Muito bom. Mas, Fernando, prazer ter você Obrigado. aqui. Agradeço demais. Você podia ficar aqui falando. Isso, dá um programa, uma série. Sucesso. Obrigado. Um prazer mesmo. Na frente do Teatro de Boa, sucesso no projeto da reedição da professora Arlete. Eu quero ver, inclusive, a de Adorim, que você não viu. Eu não vi, não pude ver, estar viajando. Vamos estar junto também no dia 28 aí com o Pontal e o sucesso no resto Tem mais coisas aí bacanas aí. Tem talvez um texto inédito do Adriano. Legal. E tem Arthur também, que eu devo dar um pitaco aí. Dei um texto para ele, Arthur Gomes. Tá com um trabalho com a Micaela Bertini, um texto que eu dei para ele, bacana, que fala justamente sobre a resistência, sobre o teatro. Eles estão animados. Tem umas coisas bacanas, eu quero fazer bastante coisas esse ano, não sei o que vai ser do próximo ano, então vamos produzir bastante. A gente estava falando antes, né? Esse é meio desanimador, você já está jogando Não sei, vamos ver. Não, e se não fizer, vou fazer em outro lugar, a gente vai fazer em vários, não vai deixar de fazer, eu sempre fiz, né? Mas eu tenho algumas críticas à dramaturgia global, mas ela teve uma importância muito grande durante muitos anos. Primeiro, como trazer para a televisão e expor e fazer famosos atores de teatro geniais, como Paulo Otran, como a própria Fernanda Montenegro, né? e Tônia Carreira, e muitos. E transformado alguns atores. E de Adorim, a série de Adorim, série com a Bruna e o Tony. Gente, a Bruna Lombardi se tornou uma grande atriz ali. Tarcísio Meira, que era um canastrão, se tornou um grande ator. Né? Mas ele tem, não só nessa série, o Grande Estão Veredas, a Sumeira não Bem, mas também na outra série baseada numa grande obra que é O Tempo e o Vento. Sim, Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que ele faz o Capitão Rodrigo, que está muito bem também. Bom. Walter Avancini na direção. Nesse trabalho de Adorim, Dona Arlete dá um outro olhar, né? Nem lembro em nada a versão para televisão, mas ela dá voz a de Adorim de uma forma incrível, assim. O personagem de Grande Sertão Veredas que a Sumeira faz é Hermógenes. Estava querendo lembrar. É um líder cangaceiro. Isso. Hermógenes. Que mata de Adorim. Pô, você fez spoiler. Mas um clássico. Eu segurando aqui o spoiler do Coringa e tu faz o spoiler da sua própria peça, pô. Mas imagina aquele grande filme. Todas elas vão morrer, todos os personagens morrem. Aquele grande filme, naquela fila enorme ali no Cineplex, Fernando com o microfone. O personagem morre no final. O mordomo matou ele. Mas se bem que isso é uma... Não, o mais importante na história é a relação dúbia dela com Riobaldo, que desde criança, ela negando a própria sexualidade, se passando por homem. Esse conflito é incrível. É o que mais importante, acho. Dobrar para vencer no mundo de violência masculina. Masculino. E essa é a grande discussão. Violento, né? Essa é a grande discussão. A grande temática é isso aí. É uma mulher sobrevivendo num universo extremamente rude, violento. Isso, essa é a grande questão. E Dona Arlete faz isso de uma forma belíssima. Foi um grande presente pra gente. Ótimo, gente, obrigado. Foi um grande prazer. Quero desejar. Sextou? Sextei, vamos embora. Vamos comemorar. Mas não é que você vê Belo Horizontina, não, né? Não, nem pensar. Não, nem pode. Partir Nando Reis hoje. Melhor ficar no vinho. Não, eu tô nessa. Não, você vê que não pode ser Belo Horizontina, pô. Bom, e já descobriram outra. Até o Marcelo aqui me mandou uma mensagem que tem mais umas duas na relação. Então, eu não sei. Mas posso falar uma coisa? Você estava comentando com uma pessoa amiga. Tudo que se populariza demais, cerveja artesanal, tá todo mundo fazendo, porque uma hora dá um problema desse, não tem jeito, né? Qualidade, né? Questão da qualidade. O controle de qualidade, qualquer coisa que se dissemine demais, é muito mais difícil. Muito mais difícil. É muito mais difícil.
E também o pessoal gosta também de exagerar, né? Que nem aquela famosa história da Coca-Cola, que acharam um dedo da Coca-Cola, dentro da Coca-Cola. Uma mentira que nunca aconteceu, mas que foi atribuída na época aos Estados Unidos ao pessoal do marketing da Pepsi. É mole? Vira lenda urbana, né? É lenda urbana. Mas no caso aí da cerveja é fato, já está provado no laboratório. Né? Tem que investigar. E não presta, o grupo do WhatsApp falou... Sextou, sogrona, botou duas garrafas assim de... Não, a criatividade é incrível, sogrona, né? Fantástico. Sogrona é ótimo. Olha, eu já tive várias sogras, me dou bem com todas elas, então eu nunca Já manda cerveja. Não, eu sempre me dei bem com a minha sogra, tive várias. Que bom, né? Mas, enfim, piada de WhatsApp, né? É lógico. Criatividade. Gente, olha, para Luísio, Marcelo, bom dia e Fernando. Essa semana agora que vem com o Arnaldo, né? Com o Arnaldo semana que vem. Bom final de semana para vocês. Bom gente. show do Nando Reis. Isso aí. Vale a pena. E para você também, Luiz, Obrigado. tudo de bom. Valeu. E vamos em frente. Muita música para você aqui na Folha FM a partir de agora. Eu fico até meio-dia com uma Manhã Folha.